Olá a todos, sejam muito bem-vindos a este novo canal de astrologia no YouTube. Meu nome é Ana, eu sou astróloga e taróloga. Trabalho com a vertente tradicional da astrologia. Para quem não sabe, para quem não tem muita intimidade com essa vertente, com essa visão sobre a astrologia, ela tem uma tendência a olhar os clássicos para fazer análises, para trazer previsões, para trazer um olhar um pouco diferente do que a maioria das pessoas estão acostumados, principalmente aqui nessa rede social. Mas antes de tudo, já me segue, já compartilha, já salva esse vídeo, já deixa o seu like, porque hoje eu vou mostrar para vocês, aliás, vou dar uma pincelada para vocês de como a gente observa fenômenos mundiais a partir da astrologia, porque tem muitos modos de se ver, tem muitas camadas para a gente interpretar, tem muitas possibilidades, tem vários mapas que a gente precisa levantar, um estudo mais aprofundado e, obviamente, não temos o espaço aqui para isso, mas aqui eu vou dar uma pincelada com vocês sobre essa lunação de Capricórnio que começa hoje, no dia 18. Ela já aconteceu, se eu não me engano, ela foi às 4h51 da tarde, aqui, né, pelo horário de Brasília. Esse mapa que vocês estão vendo é um mapa levantado para Brasília, onde a gente consegue levantar probabilidades, previsões para o nosso país, inclusive dá até uma observada se tem movimentação no estrangeiro, em outros países, que vai ser um tema bem importante dessa alunação. Além disso tudo, eu quero trazer também uma pincelada sobre o signo de Capricórnio, que é onde acontece essa alunação. Também não vou entrar em detalhes, não quero deixar esse vídeo longo, quero trazer informações mais objetivas, mais sucintas, mais para vocês entenderem um pouco a pegada, essa visão da astrologia clássica sobre previsão, principalmente de eventos mundiais, que é uma área da astrologia que eu gosto bastante, mas também entender um pouco de como nós enxergamos, né? Não sei, nós, eu não posso falar por todos os meus colegas, mas principalmente a minha visão e o que eu entendo, segundo a tradição, do signo de Capricórnio. Esse mapa aqui, como eu falei para vocês, é um mapa levantado para essa lunação que aconteceu agora, às 4h51 da tarde. Esse mapa foi levantado para Brasília, pois essa é a capital do Brasil. Para quem não sabe, lunações são esse período de lua nova, né? Quando a lua atravessa o sol e ela começa o seu período crescente, vai chegar na fase cheia, na fase minguante, para virar a lua nova de novo, tá? Dentro da tradição, as lunações, elas marcam períodos, vamos dizer assim, mensais, né? Dentro dessas lunações, que acontecem uma em cada signo, às vezes no signo seguinte, às vezes repete signo, a gente consegue levantar estes mapas, né, que tem que ser exatamente na capital de um país, ou precisa ser levantado para o mapa natal de uma pessoa, caso você queira bater informações dessa lunação com a sua vida pessoal, que não é o caso aqui, porque a gente está tentando analisar um quadro mais macro, né? Mas você pode levantar esse mapa, né, nesse momento exato que a Lua chega aqui, ó, no mesmo grau que o Sol naquele mês, para conseguir fazer uma previsão, né? Com esse mapa feito, com as casas aqui distribuídas, os signos distribuídos, a gente consegue tentar avaliar possibilidades de eventos para aquele mês. Óbvio que a minha especialidade não é exatamente astrologia mundial, tá? Eu estou aqui num exercício. Eu espero que, né, o meu canal cresça e daqui, sei lá, alguns anos eu olho para esses vídeos e falo: olha, eu era só um baby, tava ali, ó, começando no processo, mas eu virei uma grande astróloga mundial, porque eu tenho um fascínio, eu tenho uma paixão por esse tipo de astrologia e por isso que eu gosto de fazer esses exercícios, né? Não tenho domínio total da técnica, não estudei plenamente, mas estou aqui na tentativa, tá? Já adianto para vocês. A minha especialidade ainda é fazer previsões dentro do mapa natal. Então, se você está para fazer aniversário nesse mês de janeiro ou no mês de fevereiro, você já pode marcar a sua revolução solar comigo, que a gente pode fazer previsões para a sua vida em particular. Por quê?
Dentro da astrologia, nós temos duas visões, né? Nós temos a visão, como eu falei, macro, e nós temos uma visão mais particular, mais individualizada sobre a sua vida. Então, nós conseguimos fazer previsões para o coletivo, que são as previsões mundiais, e nós também conseguimos fazer previsões a nível pessoal, dentro da sua vida particular. Então, as coisas que eu falar aqui não são destinadas a você, são destinadas a um país inteiro, né? Há acontecimentos que ficam muitas vezes mais evidenciados na mídia. Então, por exemplo, quando a gente vê, sei lá, algum caso de uma doença que se espalha, ou por exemplo, um caso bom foi o do metanol ano passado, né? Esse tipo de situação, ela é possível ser prevista dentro dessas lunações, por exemplo, né? Esses assuntos que ficam circulando por muito tempo, que ganham destaque dentro da mídia, são assuntos que são possíveis de serem levantados, né? Com um range ali de acerto e erro, mas sim é possível a gente ter uma visão sobre aquilo. E nós temos, né, como eu falei, a visão mais pessoal da sua vida, que às vezes tem uma relação com esse mundo exterior, às vezes não, né? Bom, fazendo essa pincelada aqui, eu vou trazer para vocês, como eu falei, de maneira muito objetiva, situações que são possíveis serem desencadeadas nesse mapa, né, dessa alunação de Capricórnio. Já aviso que essa alunação, ela não é uma alunação exata, aliás, não é um período, né, para ficar mais fácil para vocês. Não é um período exatamente fácil, não é um período exatamente tranquilo, auspicioso, né, com excelentes posicionamentos. Na verdade, a gente vai ter lunações muito difíceis ao longo desse ano de 2026, por uma série de coisas que vão acontecer, né, uma série de trânsitos que estão aí para acontecer. Inclusive, se você entrar no meu canal, você vai ter acesso aos vídeos que eu fiz falando sobre todos os trânsitos de 2026. Lá você vai entender um pouco melhor do que eu estou falando. Esse mapa ele não apresenta exatamente momentos auspiciosos. Não consigo definir plenamente se isso pode de fato ter um envolvimento direto com o Brasil, vocês vão entender o porquê. Ou se é uma situação que realmente, vamos dizer assim, o caos vai estar acontecendo do lado de fora, tá? Mas, pelas coisas que eu já observei e observo, podem acontecer situações que são ruins para dentro do país também, tá? Não é só porque vai ter um acúmulo de planetas aqui na casa 7, que eu vou falar sobre, que as situações não respinguem, reflitam aqui dentro do país, tá? Muito pelo contrário. Bom, como é que a gente começa uma análise como essa, né? O povo, né, no caso, o país em especificamente, essa entidade, né, que é o Brasil, é representada sempre pelo ascendente, tá? Eu acabei vendo alguns mapas assim, e gente, foi muito difícil chegar nesse ascendente, por favor. Se eu fizer errado, outros astrólogos me corrijam. Pelo que eu bati de outros astrólogos, o ascendente é mesmo 0, 1 grau de câncer, tá? Mas a primeira vez que eu calculei tinha dado gêmeos, mas enfim, né? Quando a gente tem esse ascendente que abre nos graus finais, graus iniciais, às vezes a gente tem uma margem de erro mesmo, faz parte, mas nesse mapa específico, a gente tem um ascendente aqui a 0 graus de câncer, tá? A casa 1, o ascendente e o regente de câncer, que é a lua, vão representar o nosso país nesse exato momento, tá? A partir desse novo ciclo. Aqui, se vocês verem, a gente tem uma casa 7, bastante recheada de planetas, né? Nós temos a própria lua, que representa o povo, fazendo essa alunação aqui em Capricórnio, ou seja, ela tá aqui basicamente escondidinha, né, no Sol. Nós temos o Mercúrio, que está aqui conjunto, muito próximo a esse Sol, e nós temos esse Marte muito próximo a esse Sol também, tá? O planeta que tem mais dignidades, que tem mais força, que tem mais potência, até por ele ser um planeta mais lento, é o Marte, né? O Marte, ele é regente de Capricórnio, por exaltação. Se você não entende esses termos que eu estou falando, não tem problema, tá? Você ainda vai conseguir acompanhar o resultado no meu raciocínio depois.
De qualquer forma, nós temos o Marte aqui, então, muito forte dentro dessa casa. Nós temos esse Marte muito forte dentro desse signo. A casa 7 é a casa que está relacionado à relação dos países, aliás, a relação do nosso país com o estrangeiro, né? Com a relação com outros países, outras nações, porque a casa 7 tem uma relação direta com esse outro, né? Com esse lugar que se opõe ao Brasil, né? Que limita as ações do Brasil ou que estreita as nossas ações. São os nossos parceiros, nossos inimigos, é tudo aquilo que estabelecemos uma relação para fora, né? Então, basicamente, essa alunação, ela vai pegar esse eixo do país com o eixo do exterior. Nós vamos ter aqui também uma Vênus de casa 8 em Aquário e nós temos também esse Saturno em Peixes na casa 9, tá? Como que eu posso dar uma pincelada nisso daqui para vocês? A primeira coisa que a gente pode pensar é que Capricórnio não é um signo no qual a Lua se sinta muito bem, né? É como se ela estivesse longe da sua casa, é como se ela estivesse desconfortável, como se ela não tivesse recursos ou ferramentas para lidar com aquele cenário da sua melhor potência, né? Conseguir extrair daquilo o seu melhor. Diferente do Marte, que já se sente muito bem em casa, porque ele está exaltado, ele está feliz, vibrante, eufórico, ele tem recursos até em excesso, então ele acaba cometendo também excessos, né? Com a Lua já é muito o contrário, muito oposto. Todos esses planetas, né, estão fazendo uma oposição ao Júpiter que está aqui no ascendente, vou falar sobre ele, mas só para vocês entenderem uma relação aqui, a Lua vai simbolizar o próprio país, mas a Lua também representa o povo, né? A simbologia natural da Lua é representar o povo, o coletivo como um todo. Como a Lua se sente bastante aflita aqui e ela faz uma oposição à sua própria casa, fazendo uma oposição a Júpiter, apesar de ser uma oposição separativa, né? O que eu acho que já alivia um pouco da situação, às vezes sinaliza um evento que já aconteceu, que no caso, para mim, dentro da minha percepção, foi o que a gente teve com o Trump recentemente, né? Mas assim, é muito complicado essa oposição e essa lua bastante aflita num signo de exílio, porque isso acaba comprometendo o próprio aspecto da vida em si, né? Traz aflições ao povo, traz essa perca da vida, né? Quando a gente teve essa lua cheia agora passada, que aconteceu em Câncer, que foi justamente o dia do ataque do Trump, a gente não teve necessariamente uma perda de vida, mas logo após daquilo, nós tivemos já o início dos conflitos árabes, né, no Irã. E aí houve uma certa catástrofe, vamos dizer assim, acontecendo lá desde então, né? Então eu imagino que essa lua, infelizmente, coloque o país numa certa aflição, numa certa falta de recursos, numa certa perda de vida, uma certa dificuldade, né? Além de tudo isso, ela é uma lua que está ofuscada pelo sol, ela está apagada pelo sol, ela não tem luz, né? Ela está completamente escura. Isso pode tanto afligir o planeta em questão, mas também pode colocar o planeta como se ele estivesse ofuscado, oculto, ele fica escondido. Então é como se o nosso país estivesse sofrendo uma certa opressão e passando por certas dificuldades, passando por certas instabilidades, com faltas, sem essa capacidade de execução de poder, muito por causa do Sol. O Sol, na astrologia mundial, muitas vezes vai simbolizar simplesmente figuras de poder, né? Figuras de autoridade, principalmente aquelas que chamam bastante atenção, né? Grandes líderes, presidentes, pessoas que têm ali um destaque muito grande. Pode ser, então, que o nosso país esteja num cenário qual ele é ofuscado, apagado, ou ele sinta uma certa repressão, um certo abuso, uma certa pressão vinda de fora de outros países. Isso pode estar envolvido principalmente com questões financeiras do nosso país, já que esse Sol também vai comandar a casa 2, que é a casa onde está o financeiro, a economia do nosso país, tá? Além de tudo, esse Sol também se exalta em Áries, na casa 10.
casa 10, o qual também representa os governantes, no caso do nosso próprio país, né? Então é como se o nosso povo também o próprio país, né, pudesse estar passando por um período de ofuscamento, um apagamento ou essa opressão, como eu falei, vindo de questões econômicas, de líderes mundiais, de governos ou do nosso próprio governo em si, né, da nossa própria autoridade, nossos próprios chefes de estado, tá? Então isso já é uma coisa. Sinto que é uma alunação difícil, já para começar por conta disso, passa essa ideia de aflição, ou talvez de estarmos rendidos, né, a ações externas ou ações que são muito superiores a nós, tá? Bom, outras coisas que podem envolver, né, nessa alunação, como eu falei para vocês, a gente vai ter essa grande conjunção aqui, né, o Marte está exaltado, um conjunto, né, eles estão basicamente no mesmo grau em Capricórnio. Gente, esses planetas, eles também estão combustos, tá? Eles também estão muito próximos do Sol. O Sol, ele é uma figura central no nosso sistema, ele é um astro gigantesco, ele é uma estrela gigantesca. Nenhum planeta consegue bater o nosso Sol. Então, qualquer planeta que se aproxima, né, do Sol, ele vai sumir, porque o Sol realmente é uma figura opressora dentro do nosso sistema. Então, esses planetas, eles estão também escondidos e ofuscados aqui dentro. Isso não limita as ações de um planeta, tá? Isso não o debilita, não o enfraquece necessariamente. Pode ter casos que sim, casos que não. Nesse caso, eu creio que ele simplesmente vai fazer a mesma coisa com a Lua. Vai haver um ofuscamento, uma repressão ou ações que são escondidas, né? Às vezes tem alguma coisa rolando e por trás vai acontecer outras situações, tá? O que pode se desencadear de uma coisa assim? Primeiro que essa grande conjunção, né, está acontecendo na casa 7, como eu falei. O Marte, que está aqui, estando em Capricórnio, ele fica exaltado, né? Ele fica, como eu falei, numa condição de excessos, de euforia, de agitação, de descontrole. O Marte, gente, dentro, assim, de qualquer simbologia astrológica, sendo muito sincera, ele é um significador, ele é um simbolismo do quê? De guerra, de conflito, de armas, de explosões, de fogo, de incêndio, às vezes de morte, de violência, né? Ele é um planeta rebelde, de cortes, de manifestações, de confrontos. Ele estando exaltado, coloca essa ideia de, por exemplo, exércitos, esse tipo de poder, de conflito, muito forte, muito também opressor, de grande, vamos dizer assim, de grande incidência. É o planeta que mais chama a atenção aqui, né? Ele coloca mais em evidência essa carga bélica, combativa desse Capricórnio. Então, assim, de bater o olho, a gente pode pensar de primeiro pensamento, que coisas fora aqui do país, né, em outros países, vai haver um certo conflito bastante intenso, tá? Do tipo, pode ser que as manifestações no Irã piorem, pode ser que aconteça em outros países, pode ser que a situação nos Estados Unidos também escalone, tá? Então a gente tem justamente isso, esse crescimento, essa incidência desses conflitos que são simbolizados pelo Marte, tá? Então a gente pode destacar aqui forças armadas, exército com muito poder, violência, possibilidade de mortes, sim, né? A gente também pode colocar protestos que acontecem fora do país, atentados, podemos colocar queda de líderes, ameaças, intensidade de conflitos internos, tipo guerra civil, confronto com lideranças, governos, ou mesmo esse exército, né, operando sobre a influência desse poder, desse sol, tá? Como esses planetas estão ofuscados, isso pode acontecer de uma maneira, como eu falei, ou pode ser uma opressão de poder, ou determinados conflitos podem acontecer de uma maneira escondida, alguma coisa que tá ali e possui um determinado véu, e depois esse evento ele tem um aparecimento, né? Mas a princípio é como se ele ficasse
acobertado, ofuscado, mas isso não impede que as coisas aconteçam, tá? Às vezes isso tem uma carinha assim de tipo, tudo bem que isso é muito mais escorpião, né? De ter essa coisa tipo serviços secretos, né? A gente poderia pensar em algo assim. O Capricórnio não, ele não é tão, ele, na verdade ele não é nem um pouco secreto. Ele vai evidenciar realmente essa carga mais violenta do Marte. Mas assim, não consigo pensar exatamente num cenário que pode ser, que possa acontecer uma situação que a princípio tá ali escondida e depois vira, né, um problemão. Vamos ter que observar para saber. Eu não fui atrás, gente, não procurei notícias sobre, eu não sei que pé que está toda a situação fora do país. A gente vai ter que acompanhar mesmo, mas é algo que é bem possível da gente esperar, tá? A gente não tem só esse tipo de problema, né, que pode acontecer por causa da conjunção ali com Mercúrio. Então a gente ainda pode ter, por exemplo, quebras de acordo, quebras de contrato. Nós podemos ter problemas de transações financeiras, né, questões que envolvam financeiro com o estrangeiro e com o nosso país. Nós podemos também testemunhar, tipo, tempestades de raios e ventos bastante intensos, tá? Nos próximos períodos. Isso pode trazer também os problemas que o Brasil enfrenta, não sei se de maneira global, mas pelo menos aqui no Sudeste, que é onde eu me encontro, nós temos muitos problemas, né? Com chuva aqui, com energia caindo, com problemas elétricos. Nós podemos testemunhar esse tipo de problema. Assim como na internet, inclusive protestos digitais, tá? Esse confronto que acontece dentro do universo digital pode acontecer também. Problemas de internet, queda de energia. Nós podemos enfrentar também, até às vezes, um certo avanço tecnológico, tá? Mas também podemos enfrentar problemas, né? Também podemos testemunhar problemas com roubo, golpes, fraudes, inclusive até terremotos, tá? Não acho exatamente. Normalmente é mais fácil testemunhar terremotos dentro da casa 8, mas não podemos descartar por ser um Marte exaltado, combusto, etc, tá? Em menor escala, poderíamos falar sobre isso, mas eu acho que é muito mais, tá pendendo muito mais para conflitos armados e violentos, ok? Pode ter problemas com jovens também, tá? De uma maneira geral, por conta desse Mercúrio aí. E também aqui dentro do nosso país existe uma possibilidade de a gente ter problemas em estradas e transportes de modo geral, tá? De qualquer forma, a gente pode ser ameaçado nesse meio tempo, isso é uma grande possibilidade. Como eu falei, né, do nosso país ficar rendido, ameaçado, dos nossos poderes sofrerem um certo abalo, a gente perder alguns vínculos, algumas relações diplomáticas com outros países, tá? Até porque, né, a Vênus ela não está também no seu melhor posicionamento, ela está dentro de uma casa 8, o que pode levar realmente a questões assim de prejuízos financeiros para o nosso país, problemas, né, com essas transações financeiras internacionais. Mas a Vênus também pode trazer alguns problemas aqui no sentido de mortes mesmo, tá? Crises, principalmente para aquilo que representa a Vênus. Normalmente a Vênus está relacionada a mulheres, mas ela também está relacionada a festas, ela está relacionada a diversões, ela está relacionada a prazeres de modo geral, né? Casamentos, o amor. Ela não vai representar só o que ela simboliza aqui, né? Até porque ela também é regente da casa 11 e da casa 4. Sendo a casa 11 a própria instituição financeira do nosso país, tá? Por exemplo, bancos, né? Não só a casa 11 também vai representar outras coisas. E a casa 4 sendo uma casa que está relacionada a, por exemplo, aos terrenos, né? As terras do nosso país, essa força mais do agro, tudo que está relacionado à terra, tá?
Como é que é o nome da palavra? A gente pode falar sobre, por exemplo, agricultura, fundações do país, né, estruturas do país e também às vezes até os opositores do nosso governo, tá? Estando ali na casa 8, a gente está pensando em crises e prejuízos em relação a esses assuntos. Muitas vezes a casa 8 tem uma relação financeira, tá, gente? Mas ela também tem uma relação difícil com assuntos de perdas. Então a gente pode enfrentar várias coisas aqui, né? É... Bom, a gente tem aqui algumas situações para pensar de pessoas, como eu falei, né? Passando a perna no Brasil, podemos sofrer golpes, como eu falei, essa coisa que não é muito premeditada, de termos inimigos ocultos, né, tramando ou estabelecendo relações com a gente e depois dar aquela apunhalada pelas costas. Então a gente pode enfrentar situações assim, tá? É um período que a gente precisa tomar cuidado, porque pode haver um aumento da violência de um modo geral, né? Então não é só ambiente externo, essas coisas também, como eu falei no começo, podem respingar para dentro do nosso país, tá? Ai, Ana, mas não vai ter absolutamente nada de legal? Gente, nós temos ainda esse Júpiter exaltado, né? Esse Júpiter que tá ali na casa 1 deve servir para alguma coisa. Mesmo que ele tá sofrendo essa oposição, ele está retrógrado, ele ainda é um planeta angular, exaltado na casa 1, né? Então pode ser sim que a gente tenha algum tipo de ganho, né, de benefício, principalmente para o povo brasileiro, em relação aos assuntos de Júpiter e das casas que ele está comandando aqui. Então, por exemplo, às vezes avanços na saúde, ganhos com a saúde, tá? Às vezes de crianças, de mulheres grávidas, às vezes algum tipo de benefício através disso. Nós também podemos pensar que o Brasil, de certa forma, ganha. Como é que se fala? Ele recebe algum tipo de benefício, sim, de algumas relações estrangeiras, por o Júpiter ser o regente da casa 9, que também fala de relações com o estrangeiro, né? Aqui são os nossos parceiros e os nossos inimigos, mas aqui são todas as relações que a gente estabelece com o estrangeiro. Ainda está acontecendo um trígono aqui, né, entre essas casas, o regente estando aqui exaltado. Então a gente pode pensar assim de algum benefício. Eu vi uma matéria falando sobre que o Mercosul estabeleceu boas relações com o BRICS ou alguma coisa assim, né? Fecharam acordos. Às vezes pode ser alguma coisa que respingue para isso, tá? Mas também podemos pensar em religião, podemos pensar nas universidades ou até mesmo no judiciário, tá? Que se exaltam no nosso povo, então eles ganham esse destaque, ganham essa exaltação, como se fossem nossos aplausos, né? É interessante isso. Até porque o Júpiter é um planeta relacionado a assuntos relacionados à justiça, então a gente pode pensar em condenação grande, testemunhar possíveis condenações que favoreçam o nosso país, julgamentos, né, coisas assim. Às vezes situações que libertam o país de determinadas amarras também. Ou até mesmo algum aspecto religioso, tá? Sei lá, vou falar qualquer coisa, mas tipo assim, receber o Papa no nosso país. Eu sei que não é isso que vai acontecer, sei lá, se acontecer mesmo, porque eu não sei a agenda do Papa. Mas poderia ser algo nesse sentido, tá? Poderia ser algo. Nós temos o Saturno ali na casa 9, né? E ele é o regente de tudo que tá acontecendo ali na casa 7, 8. Então, realmente, tudo que tá acontecendo ali, que eu falei para vocês, tem uma relação direta com o estrangeiro, né? Obviamente, tá? Não vai ter jeito. O Saturno, pelo Saturno, gente, às vezes pode testemunhar processos que são um pouco lentos dentro do nosso sistema judiciário brasileiro. Pode representar afastamentos de pessoas, né, dificuldades, demora para tentar estabelecer algumas relações. A gente pode ver algumas dificuldades ou processos lentos ou bloqueios, ou mesmo, como eu falei, afastamento, esvaziamento do que está acontecendo ali dentro da casa 9, tá? Mas como eu falei, né, são pinceladas, são possibilidades do que a gente observa nesse mapa.
Com certeza muitas coisas vão acontecer, vai ser bastante intenso. Vamos observar também a lua cheia, que vai acontecer em Leão. Essa lua vai ser bem interessante porque ela vai se opor, né? Os planetas todos eles vão migrar para Aquário e a lua vai estar aqui, cheia em Leão, e ela vai se opor a todos esses planetas em Aquário. Então, com certeza a gente pode testemunhar um desses eventos, né, catalisadores, nessa lua cheia, tá? Mas, assim, situações que são mais dramáticas, pelo que tá sendo previsto aqui, também podem já se desencadearem agora, tá? Nessa semana que se segue, porque as coisas às vezes são rápidas mesmo. Ok, gente? Bom, eu acho que é isso. Essa vai ser a pincelada do mês. Vamos ficar de olho, vamos observar. Se você quiser, você pode aplicar este mapa dentro do seu mapa natal para tentar fazer previsões para você mesmo. Apesar que nem sempre eu concordo muito com as previsões das lunações gerais. Para quem não sabe, nós temos as nossas próprias lunações, tá? Nós temos um mapa mensal da nossa própria lua natal, que também é possível avaliar. Aliás, assim, não falta técnica para a gente fazer avaliações mensais, anuais, enfim, infinitas possibilidades, tá? Agora, eu queria falar com vocês, eu vou ter que mudar a minha tela aqui. Queria falar para vocês um pouco do signo de Capricórnio, né? Que vai ser o grande X aqui da questão. Dentro da astrologia mundial, os simbolismos, né, dos signos, às vezes eles são um pouco abstratos, às vezes eles são realmente muito sutis, às vezes eles são simbólicos, eles aparecem de uma maneira muito específica, muito diluída. Então a gente não pode se apegar muito assim ao simbolismo, como eu vou explicar para vocês sobre o Capricórnio. É mais fácil a gente pensar de outras formas dentro da astrologia mundial. Mas dentro da astrologia do nosso mapa natal, dentro da nossa vida, é possível às vezes a gente observar, né, alguns desses simbolismos do signo. Às vezes, mesmo dentro do mapa natal, gente, essas coisas elas são sutis, abstratas, simbólicas, diluídas, elas podem aparecer em momentos específicos, elas não precisam ter necessariamente uma continuidade, estarem lá desde o momento que você nasce até o momento que você morre. Essas coisas elas vão sendo testemunhadas em episódios, em acontecimentos, às vezes ali na sutileza, às vezes do prestar atenção, que é como de fato essa simbologia se aplica. Às vezes, obviamente, tem situações que são muito literais, tá? Muito literais, mas não é todo mapa que tem essa literalidade. Não sei por que isso acontece. Infelizmente, a astrologia não é uma linguagem igual matemática, né? Que 1 mais 1 é igual a 2. Aqui a gente vai ter as suas multiplicidades, tá? Então tem mapa que vai ser mais literal, mais fácil, e outros mapas que não vai ter essa facilidade, tá? Vou também aqui pincelar para vocês sobre o signo de Capricórnio. Ai, Ana, mas por que você não abriu uma imagem de Capricórnio? Gente, porque essas imagens aqui que eu abri são a própria representação de Capricórnio na natureza. Eu acho que se vocês abrirem post de astrólogos por aí no Instagram, vocês vão ver várias pessoas representando Capricórnio por esse bode que sobe montanhas, tá? Basicamente, que seria tipo isso aqui, né? Achei melhor pegar várias imagens porque tem várias situações interessantes aqui, tá? Que acontece, gente? Vamos lá. Capricórnio, antes de tudo, deixa eu voltar porque esse é o meu primeiro vídeo que eu falo sobre isso, né? Para quem não sabe, para esses novos seguidores que estão aqui. Dentro da tradição, gente, signos não são arquétipos, não são personalidades, não são, sei lá, o que vocês pensam que são signos. Com certeza vocês não estão pensando dentro da tradição, tá? Signos não são pessoas, signos talvez não sejam ações também. Signos são as repartições das 4 estações do ano, tá? Então nós temos ali, né?
a primavera, nós temos o outono, nós temos o inverno, aliás, perdão, nós temos a primavera, nós temos o inverno. Gente, eu me perdi, estou confusa. A gente tem verão, outono, inverno e primavera. Eu tô confusa porque eu tô pensando no hemisfério norte. Então, nós temos essas 4 estações do ano e aí a gente consegue subdividir essas 4 estações ao redor do globo, ao redor da eclíptica, e aí a gente consegue subdividir essas 4 estações em 3 partes. Então, cada parte das estações do ano vão ter 3 repartições. Essas repartições vão ser os signos, tá? Então, os signos nada mais são do que a representação simbólica, esse espelhamento, essa representação da natureza dentro dessa esfera das 4 estações do ano, tá? Em outro vídeo eu posso falar um pouco disso melhor, eu só estou introduzindo o conceito para vocês. O Capricórnio, ele é a representação do início do inverno, tá? Por isso que ele é um signo cardinal, ele está ali começando o inverno. Depois teremos Aquário, que vai ser o auge do inverno, signo fixo, e depois nós teremos Peixes, que é o fim do inverno, transição já para a primavera. Ó, eu tô pensando de novo no hemisfério norte. Nós teremos a transição para a primavera, tá? O Capricórnio, portanto, ele é um signo cardinal, porque ele abre uma estação. Ele é um signo de movimento, de ruptura de padrão, de movimentos constantes, de mudanças, né? Capricórnio é um signo dentro da natureza, dentro da representação da natureza, da simbologia que existe na natureza. Ele é frio e seco, de qualidade. Fria como o inverno e seco como uma terra árida, por exemplo. Portanto, ele é um signo de terra, tá? Porque toda a terra é fria e seca. Isso é muito importante dentro da astrologia, dentro dos textos clássicos, ok? Portanto, ele é um signo de secura, ele é um signo que retém, que conserva, que contém, ele é um signo mais interiorizado, ele não é tão expansivo, tá? Ele é um signo mais lá dentro, de ações um pouco mais retidas. Por ele ser um signo cardinal, como eu falei, ele é um signo de movimento constante, então ele não é um signo parado. Não pensem que Capricórnio é qualquer tipo de estereótipo que vocês acham de pessoa que gosta de dinheiro e gosta de trabalhar. Gente, isso é tão... Você tá esvaziando tanto um signo, você tá tratando ele como se fosse nada, né? Como se uma pessoa fosse só dinheiro trabalhar. Pelo amor de Deus, né? Você acha que todo capricorniano trabalha? E quem é herdeiro, meu Deus do céu? Não funciona assim, gente. O Capricórnio, ele é um signo de movimento constante. Então, os planetas que estão dentro de Capricórnio, possivelmente eles vão passar por impactos de mudança, de movimento, dessa certa continuidade de não ficar parado, tá? Assim como todos os signos cardinais. O que vai mudar é a velocidade, a intensidade desse movimento, né? Capricórnio, por ser um signo de terra, ele é muito mais paciente, né? Ele faz movimentos mais premeditados, movimentos mais calculados, mas nunca parado, sempre em movimento. O que dá a lembrar, né, um pouco da própria natureza. Porque a natureza, quando eu chamo de natureza, eu tô falando da natureza mesmo, tá? Montanhas, o solo, as árvores, mas principalmente, né, desses terrenos áridos, que é onde Capricórnio reside. Por mais que a gente ache, por mais que a gente pense que o cenário lá é imutável e fixo, isso não é verdade, né? A natureza, ela mantém um movimento constante, a natureza nunca é a mesma. Ela sofre de erosão, ela sofre de crises climáticas, tem chuva, tem inverno, o bicho que passa lá e destrói, a semente que cai e nasce uma árvore. Então ela está em movimento constante, às vezes é um movimento muito lerdo, mas ela nunca para. Assim como esses próprios bodes que estão aqui, né? Capricórnio, por ser uma terra mais árida e mais de movimento, ele vai representar, por exemplo, os desertos, esses lugares que são mais dificultosos, secos, arenosos, como é que se fala, né?
não é pedrosos. E tem essa textura, né, de pedra, de dificuldade, de montanhas, que não são exatamente um terreno que tem uma imensa fertilidade de recursos e de vida. É tipo um grande deserto, né? Mas aqui no caso a gente está pensando nessas montanhas bastante dificultosas. Então, assim, se a gente pensar nesse bode, que é um dos poucos animais que conseguem sobreviver nesse extremo, né, desse cenário, é um bicho que ele sempre vai estar em movimento também dentro dessa proposta dificultosa que é Capricórnio, tá? Bom, aí a gente pensa que por ele estar em movimento, preside uma certa ideia de construção, né? Preside um pouco dessa ideia de chegar em algum lugar, só que muito diferente do que as pessoas propagam, vendem por aí, como se Capricórnio fosse aquele lugar do tipo assim, fosse aquela pessoa, né? Porque as pessoas, de novo, acho que signo é pessoa, coloca o Capricórnio como se ele tivesse um objetivo, chegou lá e venceu na vida, como se todo capricorniano tivesse algum tipo de objetivo específico e ele passasse por dificuldades e testes a mil e chegasse em algum lugar, tá? Não é bem isso, né? Se a gente for observar o bicho na natureza, ele tá em movimento, ele sempre tá tentando superar aquele cenário difícil, apesar dele gostar de estar lá, ele vive lá, é o território dele, mas não necessariamente ele chega em algum lugar, né? Ele só está em movimento, sobrevivendo dentro dessa montanha hiper dificultosa, tá? Desse cenário, tipo assim, esse cenário super hostil, gente. Como assim? Como é que eles vivem? Assim, eu acho isso muito louco, tá? O que esse bicho faz aqui na natureza é um negócio completamente absurdo e de uma resiliência realmente absurda, tá? Mas enfim, o ponto é que eles não chegam num lugar específico, não existe objetivo final a ser alcançado. É simplesmente movimentos de estruturação, superação, subverter determinadas dificuldades, vencer, alcançar, sobreviver, mas voltar, descansar, parar, analisar, subir de novo, voltar, tentar. Então tem essa contínua movimentação. E aí a gente vai ter que pensar realmente nesse aspecto todo dificultoso que é o Capricórnio. O aspecto da sobrevivência, da escassez de recursos, de ser esse lugar que exige uma tremenda força física, uma análise do seu terreno, onde que eu vou pular, como que eu vou me segurar, como é que eu sobrevivo aqui. Ter essa percepção um pouco difícil e escassa da vida, né? De ter essas privações, porque não é um ambiente exatamente gostoso, né? Você não olha para isso aqui e fala, ai, que lindo, né? Olha quantos animais bonitinhos no meio das florzinhas, com o rio, com aquele excesso de vida e frutas. Não, eu não sei nem como esse bicho come, gente, eu não faço ideia, ele deve comer uns matinhos que fica pendurado na montanha, eu não sei. De qualquer forma, é isso, Capricórnio é esse terreno privativo, espinhoso, que cobra um preço, que é árduo estar lá. Mas ao mesmo tempo, apesar da severidade, é como eu falei, o bicho gosta de estar lá, né? Ele tá sendo testado o tempo todo, mas é a casa dele, ele se adaptou àquilo, ele vive dentro daquilo. E ele consegue viver muito bem e, além de tudo isso, nos impressionar como é que ele sobrevive num ambiente como esse, né, gente? Porque, além de tudo, o topo da montanha é gelado, né? No inverno tem neve na montanha e esses bichos continuam lá, saltitando, pulando, sobrevivendo, cometendo erros, caindo da montanha. Eu não sei como é que isso funciona, mas realmente, assim, é impressionante, né? E eu acho que a resiliência do Capricórnio reside justamente nessa resistência a essas dificuldades. E como pessoas que muitas vezes têm planetas interessantes em Capricórnio, tipo o próprio Marte, que a gente estava falando nessa alunação, o Marte me passa muito essa impressão do próprio bode, né? Ele é um animal que possui chifres, ele é um animal robusto, forte, imponente, que é um animal de confronto, de ataque, porque senão ele não teria chifres, né? Ele seria um animal menos hostil, ele seria um animal mais passivo.
que está ali sobrevivendo e esbanjando resiliência, sendo realmente impressionante dentro de um cenário como esse. Isso é um Marte em Capricórnio, né? Se a gente for colocar isso, por exemplo, na vida de uma pessoa, a gente poderia muito pensar, sei lá, por exemplo, no atleta, né? Obviamente, né, como eu falei, na astrologia as coisas não são simples, não é todo atleta que vai ter Marte em Capricórnio. Mas alguns atletas podem sim atestar sobre o Marte em Capricórnio, porque é isso, é a superação, é aquela coisa impressionante da pessoa resiliente, sobrevivendo sob uma escassez ferrada, sobre essas faltas de recursos, sobre colocar sob pressão o tempo todo, mas ao mesmo tempo se sente um prazer dentro daquela natureza, dentro daquela falta, né? Ainda existe vida dentro dessa falta. Não existe um lugar no mundo que não exista vida, mesmo dentro desses cenários. A não ser quando a gente chega em Aquário. E aí, Aquário vai ser outra história, não vai ser exatamente essa parte aqui, até porque vamos falar sobre isso talvez na próxima alunação. Mas eu só queria trazer para vocês essa perspectiva, tá? Sobre o signo de Capricórnio. Reforçando então que pessoas não são signos. O seu signo solar, o seu Sol em Capricórnio, você que nasceu agora em janeiro, você não é exatamente esse signo, tá? Esse signo ele está operando sob um viés simbólico, ele vai representar cenários, acontecimentos, situações que são diluídas ao longo da sua vida. Não tem a ver necessariamente com o seu comportamento, sua personalidade, etc. Talvez se você tiver uma lua em Capricórnio, um ascendente, uma lua no seu ascendente Capricórnio, podemos pensar, né? Uma lua conjunta em Capricórnio, conjunta com Mercúrio, podemos ali fazer uma avaliação, tá? Mas vamos começar a desapegar essa ideia de que sou um signo, vamos começar a nos afastar um pouco desse conceito, tá? Então, gente, é isso. Trouxe aqui uma pincelada sobre tudo, sobre os acontecimentos possíveis dessa alunação e também um pouco sobre a simbologia de Capricórnio. Tem muito mais a ser dito, tem muito mais a ser falado, dá para fazer muitos vídeos, dá para expandir muito mais esse conhecimento. Então, eu espero que vocês acompanhem o canal, porque tentarei, como eu falei sempre, a trazer conteúdos aqui um pouco mais interessantes, um pouco mais elaborados sobre a astrologia dentro desse aspecto, desse viés mais clássico, tradicional. Um grande beijo para vocês, boa sorte nessa alunação, se cuidem e qualquer coisa que vocês precisarem é só vocês me chamarem.